Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de live oracional, com refletindo Salmos. Eu me chamo Lucas. Oi, gente, eu me chamo Paula. Oi, gente, eu me chamo Robert. E nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. Eu já convido você a pegar sua Bíblia no Salmo 10, entre aspas, 11. Pode ser que varie um pouquinho a numeração da Bíblia, mas ele fala mais ou menos sobre a confiança na justiça divina. Ontem a gente refletiu o Salmo 9, que dividia em dois salmos, Salmo 9 e para o 10, que era na divisão do salmo no texto hebraico. Então, a partir de hoje, vão ter um pouquinho de confusãozinha em relação a essas coisas, mas depois a gente vai acertando com o tempo e vai acalmando, beleza? Então já pega a sua Bíblia já. Se você já pegou, feche os teus olhos agora e vamos entrar em oração. Eu convido você a pensar em qual intenção você quer rezar hoje, nesse dia de oração nossa, nesse salmo. Qual intenção você quer colocar no coração de Deus hoje? Se você já tem rezado alguma intenção em particular desde o início das nossas lives oracionais, do início da quaresma, coloque ela novamente também, se você sentir que precisa de pedir de novo, continuar pedindo. Vai pensando agora quais intenções você quer rezar hoje. Então vamos começar então. Iniciamos nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo para que o Espírito Santo conduza nossos corações, rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pegue sua Bíblia aí. E alguém da nossa equipe se habilita a puxar a leitura aí pra gente? Eu puxo. A minha é um pouco diferente, como eu sempre digo, é a tradução da CNBB, tá? Então, ela é bem diferente. Vamos lá. Na Bíblia de vocês é a 10:11, né? A minha 11:10. Tá? Vamos lá. Confio no Senhor. Como podeis dizer-me? Vou para o monte como um pássaro, pois os inimigos retzam o arco, já põe sua flecha na corda para ferir as ocultas, os que têm bom coração. Se as bases são destruídas, o que pode fazer o justo? O Senhor está na santa morada, no céu está o trono de Deus. Seus olhos observam, suas pálpebras interrogam os seres humanos. O Senhor examina o justo e o ímpio, mas ele odeia quem gosta de crimes. Fará chover sobre os ímpios brasa, fogo e enxofre, e um vento quente é a porção do seu cálice. Pois justo é o Senhor, ele ama o que é justo. Os bons contemplarão o seu rosto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E Paulo, você pode conduzir aí também a oração pra gente? Posso.
Então, que possamos fechar nossos olhos e, e já ir começando a refletindo sobre essa palavra, sobre o que o Senhor quer nos dizer com ela. Possamos pedir a Ele, pedir também a intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos abrir o nosso coração. Eu peço que você coloque no seu coração e que possamos pedir, continuar pedindo a Ele. Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar com esta palavra, com este salmo. Que o Senhor venha, derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Que possamos sair daqui hoje, desta live, cheios do Espírito Santo, entendendo o que o Senhor quer nos falar através da sua palavra, através de quem vai falar sobre ela também. Pode falar, Lucas. E a pergunta de novo, qual é? O que esse salmo diz ao teu coração? Qual que é essa mensagem que o salmo quer dizer para você? O que esse salmo quer dizer para você? Qual que é a mensagem desse salmo para você hoje? A tradução é um pouco diferente, mas no início fala que é junto do Senhor que procuro refúgio, porque dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus ençaram seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita no seu templo, o Senhor tem o seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Então, a questão aqui é, o nosso coração, a gente já sabe a resposta, ele tem que ser o quê? Justo, não é certo? Um coração justo agrada o coração de Deus? Não. O injusto não agrada a Deus, mas o justo agrada a Deus. E quando as pessoas vierem nos perseguir, em quem a gente vai procurar refúgio? Em Deus. Não pode ser em outro lugar, não. Se as pessoas tramarem coisas más contra a gente, em quem a gente vai procurar socorro? Em quem a gente vai procurar proteção? É na gente mesmo ou em Deus? As pessoas vão dizer, foge velozmente para a montanha como o pássaro. Mas a gente pode procurar refúgio no Senhor. A gente não só pode, como a gente deve procurar refúgio em Deus. Essa que é a mensagem de início. Em quem a gente tem colocado as nossas forças e esperanças? Quando a gente está em situação de perigo, em quem que a gente procura ajuda? A gente procura resolver as coisas da gente do nosso jeito mesmo? Foge de cara? Ou a gente procura em Deus a resposta? Em quem a gente procura? Onde é que a gente tem procurado ajuda?
Lembrando de novo que, além, né, daquelas pessoas que tramam maldade aqui na Terra, nós temos como inimigos o mal, os demônios, o inimigo de Deus, que nos tenta toda hora para tirar a nossa fé, nossa confiança em Deus. E quando vier as tentações, os ataques, uma das tentações que podem vir na nossa alma quando estivermos em perseguição é: foge, meu filho. Antes de você procurar, a primeira coisa é procurar ajuda em Deus. E lembrando, né, que a gente reza na oração do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente se confia nas mãos de Deus, né? E fala: seja feita a vontade de quem? A gente fala: nossa vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Será que a gente tem colocado isso em prática na nossa vida? A gente tem colocado na nossa vida nas mãos de Deus para Deus conduzir para o caminho que Ele quiser, que Ele achar melhor para nossa alma? Ou não? Será que a gente tem confiado mais na voz das pessoas ou no nosso próprio coração dizendo para a gente: ah, foge, resolve esse negócio da sua vontade mesmo? Ou então, quando tiver com raiva, vai lá e quebra o fulano de tal que tá machucando você. Vai lá, dá o troco. Será que a gente vai fazer isso? Como é que a gente tem resolvido nossos problemas? Com Deus? Ou tem resolvido nossa conta própria? Ou com as outras pessoas, no caso, sem colocar Deus no caminho? E uma coisa é certa: sem Deus, a tristeza é eterna. O sofrimento é grande. Pode ter certeza. A gente vai quebrar a cara e quebrar a cara de um jeito horrível. Se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, sem ser do jeito de Deus. Mas a gente é convidado a confiar em Deus. A confiar no amor de Deus, na proteção dele. E tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia na tentação de ter soberba, de se considerar melhor do que o outro só porque você reza, você acredita em Deus. Porque a soberba vai te tirar de Deus também. Você vai estar com uma fé superficial. E assim o teu coração se torna ímpio. E corre risco de você começar a gostar das coisas erradas, da maldade. E como que a gente percebe isso? Hoje, quando eu estava lá hoje eu fui me confessar. E aí, quando eu estava no mutirão de confissão, agora eu não lembro agora se foi antes de confessar ou depois. Passou no meu coração, assim, o seguinte pensamento, assim: como é que pode? Às vezes a gente acha que a gente já está perfeito, que a gente está totalmente na mão de Deus, sendo que aí logo em seguida a gente cai. A gente comete pecado e cai. A gente vai ver, ó, realmente eu não gosto de, não é, eu não tô realmente tanto confiante em Deus. E diversas vezes a gente vai vendo. E quando a gente cai no pecado é sinal de que o nosso amor a Deus não é verdadeiro, não é completo. A gente não ama a Deus em primeiro lugar. Todo pecado é sinal da ausência do amor a Deus, do amor verdadeiro a Deus e amor ao próximo. Isso é o certo. O amor não é. Quem ama não peca. Não cai no pecado. Mas quando a gente ama a Deus, mas o nosso amor, como o nosso amor é imperfeito, a gente cai. Ou vem a tentação para provar como que está sendo o nosso amor a Deus, se ele é verdadeiro ou não, incerto ou não. E aí, nesse sentido, a gente vai reconhecendo no nosso coração, às vezes, a nossa imperfeição, não a imperfeição, porque Deus ele faz todas as coisas perfeitas, mas o quanto que a gente não ama o suficiente, o quanto que a gente é hipócrita, talvez, dentro do nosso coração, porque a gente pode amar o mal. Por exemplo, pode ser que quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo injustiça, eu me compadeça da pessoa que está sofrendo injustiça e queira lutar por ela. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que quando eu vejo uma pessoa batendo na outra, brigando, e mesmo que seja por igual, ou até mesmo como o ato de devolução daquilo que a pessoa sofreu, nesse sentido eu tenho risco de eu ver e eu sentir tipo como se fosse assim um sentimento de prazer enxergando aquilo, aí já provou que tipo assim, ó, meu amor é imperfeito.
Eu não gosto de que que maltratam uma pessoa mais fraca. Mas, quando a pessoa briga entre si, eu gosto. Peraí, Deus gosta de briga? Deus gosta de confusão? Não. Então acabou de provar como que o nosso coração é imperfeito. E aí, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente ama ainda o crime, ama ainda a, a impiedade. E é nesse sentido que a gente tem que buscar a Deus para se converter o coração. A gente ainda tem tempo de vida nessa terra para poder mudar isso. Que se a gente tivesse perfeitinho, perfeito mesmo, a gente já estava com Deus. Ontem eu vi até um vídeo, né? Tinha até um caso, nem é um padre, né? Foi um filósofo contando a história de um caso de Santo Antão, em que Santo Antão era muito tentado pelo mal, ao ponto de que no lugar onde ele morava, até as paredes chegavam a quebrar, porque o mal batia nele fisicamente também. Agredia ele com uma manifestação sobrenatural fisicamente, igual acontecia com o Padre Pio. E aí, Santo Antão chegou a um certo ponto que o mal, o diabo não conseguiu tentar ele, não conseguiu vencer a tentação e foi embora. Aí Santo Antão parou e louvou a Deus assim, falou assim: finalmente, Deus, eu fiquei santo. Aí o diabo voltou e bateu nele de novo. Por quê? Ele não foi humilde. Ele pecou contra a humildade nesse sentido. Como que aconteceu isso? Como que ele agiu, ele pecou contra a questão da humildade? Porque ele não colocou que, tipo assim, obrigado, Deus, porque o Senhor me ajudou a vencer o pecado. Obrigado, Deus, porque o Senhor me ajudou a vencer a tentação. Pelo contrário, ele colocou nas próprias forças e falou assim: eu sou santo. Aí o mal voltou. Então a lógica é essa: enquanto a gente tem tem que respirar, ainda temos oportunidade de melhorar. E o sinal de que realmente a gente está chegando no ápice daquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, que é a santidade, é quando a gente amar a Deus de verdade em todo momento, acima de tudo, e amar o próximo de verdade como Deus nos ama. É nesse sentido que a gente vai reconhecer que a gente vai estar em estado de santidade. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a humildade de reconhecer a nossa fraqueza, que não foi por mérito nosso, foi por misericórdia de Deus. Essa que é a lógica. E aí vem o versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão sua face. Quem é impuro, ímpio, vai contemplar a face de Deus? Não. O inferno, o sofrimento eterno, é afastar totalmente de Deus. E se a gente não ama a Deus aqui nessa terra, não ama a justiça, não ama a piedade, a fazer as coisas certas, infelizmente, a gente não ama a Deus. E não amando a Deus aqui nessa vida, a gente não vai poder amar Ele na eternidade também, né? Essa que é a lógica. E alguém quer partilhar um pouquinho qual foi o versículo que mais chamou a atenção, que tocou o coração desse salmo? Vai colocando aí, gente. Para mim ficou esse aqui, ó. Acho que é o 4 ou 5, se não me engano. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Aí, se continuar aqui, ele fala aqui embaixo, ó, sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Então, tipo assim, ele me faz lembrar o caso de Sodoma e Gomorra. Né? Essa parte aqui me fez... Estava aqui lendo aqui, me vem mais Sodoma e Gomorra. Jesus sempre, Deus, no tempo de Sodoma e Gomorra, Deus sempre esteve observando tudo.
E ele veio aqui na Terra, ele, né, tem um anjo que veio, né, aí teve um moço que atendeu ele, depois o pessoal queria saber que anjo era aquele, aí ele queria dar até a filha dele em troca, para ninguém querer o anjo. Então Deus já estava observando tudo aquilo ali. Já não era hora de Deus estar observando aquilo ali, igual está acontecendo hoje. Deus está observando tudo que está acontecendo aqui embaixo, né? E lá em Sodoma, ele virou para ele e falou assim: se você achar aí 50 pessoas que me adoram, eu não vou destruir a cidade. E o cara, mas se eu achar 40, eu não destruo a cidade. Se eu achar 30, eu não vou achar. Ele achou ele e a esposa dele e algumas pessoas. O que Deus fez? Deus mandou uma bola de fogo e destruiu a cidade inteira. É o que fala aqui, ó, né? O Mas Senhor primeiro, somos primeiro tirou ele, né? Tirou a família dele da é, cidade. tirou todo mundo da cidade lá, né? Tipo assim, e falou: não olha para trás, né? Vocês vão seguir sempre em linha reta, não olha para trás, não. E daqui, ó, sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. É o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aqueles que adoravam, que acreditavam em Deus, ele falou: não pode ir embora. Vai e não olha para trás. A esposa dele temou, olhou para trás e virou estado de sal. Mas é o que Deus muitas vezes fala pra gente. Quando ele fala assim, vai enxofre, vai cair bola de fogo, pode ser alguma coisa que ele quer te livrar. Sua vida passada, tudo aquilo que você está vivendo hoje, né, igual o meu diretor espiritual falou comigo hoje, corta o mal pela raiz. O que está te atrapalhando hoje a olhar para Deus? Qual que é a raiz que está te prendendo para você não andar até Deus? Corta ela. Pede Deus a faca, a tesoura, um machado, o que for. Vai lá, corta aquilo ali. Corta aquilo ali fora. Cortou, você vai andar. E não olha para trás. Não vai olhar para trás e falar: mas eu tinha ali minha vida, eu tinha meus amigos, eu tinha minha família, eu tinha emprego. Se Deus pediu para você sair dali, porque aquilo ali não estava bom para você. Deus não vai te tirar de um lugar que está te fazendo bem. Deus só vai te tirar de um lugar onde ele vê que aquilo ali não está te fazendo bem. Deus te livra. Deus não vai te tirar. Deus te livra. Deus te livra do pior. Pode ser que aquelas amizades ali não te levavam até Deus. Pode ser que aquele lugar onde você estava não estava te levando a Deus. Pode ser que aquelas atitudes que você estava tendo não estavam te levando a Deus. Pode ser que aonde você está agora não estava te levando a Deus. É igual um caso de um amigo meu que ele contava que ele saiu de Viçosa por causa que Deus pediu para ele sair daqui. Que aqui já não era para ele estar aqui mais. E ele está saindo daqui. Então ele falou: a partir de hoje, Deus é minha agenda. Não vou fazer nada que não seja da vontade de Deus. Deus será minha agenda pessoal. Eu estou com dúvida, eu baixo a cabeça, rezo e pergunto: Deus, o que você quer para mim? E espero a resposta dele. Quando Deus me responde, eu faço de acordo com a vontade dele. Mesmo que seja a coisa mais louca, que você fala assim: nossa, que doido. Ah, vou subir num coreto lá da praça lá e vou gritar lá: Deus seja louvado. Mas se foi Deus que mandou você fazer, você vai fazer, mesmo que seja loucura. Ah, mas é doido. Vai. Né? Igual o Frei Gilson falou lá se eu não me engano, não sei se foi no carnaval, o pessoal chamou ele pro carnaval e falou assim: só se deixar eu subir no palco e pregar lá a palavra de Deus. Se não for para isso, eu não vou, não. Então, tipo assim, Deus pediu para você lá no meio da sua família, lá uma família barraqueira, que você sabe brigar. Toda vez que tem festa, toda vez que tem uma festa da família, só tem briga. Aí Deus manda você ir. Pra você ir lá e tentar converter sua família. Vai, confia nele, assim como Moisés confiou. Moisés falou: Deus, mas eu não sei falar, eu tenho medo. Deus, vai que eu te guio. Vai que eu falo por você. Então reza, pede a Deus para ele ser seu guia e deixa com que Deus conduza. Já começa aqui, o Salmo já fala confiança. Já chega aqui falando já a palavra, já chave.
Confiança na justiça divina, confia em Deus, confia naquilo que Deus está planejando para você. Porque Deus jamais vai te querer nada mal para você, só quer seu bem. Se Ele está te livrando de alguma coisa, é porque Ele quer seu bem e lá na frente vai te trazer coisas muito melhores. Você pode ter certeza disso, muito melhor. Bem, meus irmãos, é, tem um ditado muito certo, né? Só Deus pode julgar. E aí tem uma resposta para esse ditado, né? E você não tem medo disso? Bem, Deus, como diz aqui no versículo 4, né? Entretanto, o Senhor habita entre o templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. Deus é o juiz dos juízes. Hoje em dia, infelizmente, né? Os homens estão fazendo justiça com as próprias mãos, como a gente está vendo aí. Então, uma coisa horrenda. Vamos dizer assim, no mais certo, né, que a gente fala, o mundo virou de cabeça para baixo, né? Infelizmente. Padre Léo, a pregação dele, Senhor, chamai-me o nome da pregação. Ele fala uma coisa, a pregação que eu não esqueço dela nunca, e eu aconselho quem puder, né, assistir essa pregação. Se quiser, eu tenho ela no Drive e disponibilizo ela para quem quiser. A vida que muitas vezes a gente está vivendo, a vida que as pessoas estão vivendo, várias pessoas, assim, o amor, ele está perdendo lugar para as coisas mundanas. O amor está perdendo lugar para as coisas humanas. O humano não está mais sendo humano. Então, é uma coisa muito assustadora de ver. Está algo assim que estarrecedor. Nós estamos tendo que viver fechados. Cada um dentro da sua casa, as casas fechadas, né? Tá uma coisa assim que está muito fora da realidade. E é isso que hoje eu digo. Outro dia eu também falei sobre isso. Nós temos que voltar ao tradicionalismo. Infelizmente, o mundo virou, né? Não por ele próprio, mas sim pelas pessoas, pelas más escolhas que as pessoas fizeram. Só que tem uma coisa que o povo esqueceu, que a morte, ela se encarrega de tudo. Muitas das vezes, a pessoa está vivendo uma vida desregrada, está cometendo injustiças, né? Tá cometendo coisas erradas, mas esquecendo que ele, além dele pagar uma parte aqui, na hora da morte ele também vai resolver. Ele vai ficar diante de Deus, ele vai passar todo o filme da vida dele. E aí o julgamento vem. E aí o julgamento vem. Se te der um tapa na face esquerda, dá a direita também para bater. Deixa que a morte se encarrega de tudo. Pois, como diz aqui, o Senhor tem seu trono no céu. Pode ter certeza. O que nós fizemos aqui, chegar lá em cima, nós seremos julgados. Louvado seja Deus se ainda passamos pelo purgatório, né? A gente tem que rezar para isso acontecer. Para a gente, pelo menos, passar pelo purgatório, porque aí nós ainda temos uma chance de sermos salvos. Nós e os nossos. Por isso é que nos pede no Santo Terço, né, para rezarmos também pelas almas do purgatório, por conta disso. Porque se está falando aqui, o Senhor tem seu trono no céu, pode ter certeza que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ou seja, eu fiz aqui, aí chega lá, tem a missa lá de sétimo dia, tem a missa com o presente. Mas e o que ele fez? Já que o trono está lá, o trono é do juiz. O julgamento está sendo feito. Tomemos cuidado com a nossa vida. Tomemos cuidado para não sermos injustos, para não querermos julgar, para não querermos resolver tomar as ações com as nossas próprias mãos, porque isso tudo tem um preço. Tudo. E o mais perigoso ainda, que eu falo mesmo que nós temos que ter muito medo,
é do preço que nós também podemos pagar pelas nossas próprias atitudes, pelas coisas que nós resolvemos fazer. Nós temos que tomar cuidado, pois toda atitude que nós tomamos também tem uma consequência. Toda. Isso aí nós temos que rezar muito por causa disso, porque nós somos vistos. Iago falou sobre isso na pregação dele lá no grupo de oração uma vez. O que nós recebemos também nos será cobrado. Nós temos que pensar sobre isso também. Nós temos que rezar, pedir muito a Deus, pedir a Nossa Senhora, pedir à Virgem Santíssima, para que ela interceda junto a Jesus, para que nós sejamos santos, para que nós possamos carregar isso com nós, carregar essa cruz aqui no peito. Tem um ditado que minha avó falava muito isso. Ela falou isso comigo, eu não esqueço até hoje, eu tinha na faixa de 10, 12 anos por aí. Ela falou que os antigos, né, falavam que Nossa Senhora, ela fica lá no céu, segurando as mãos de Jesus para ele não destruir o mundo. Não sei se vocês já ouviram falar desse ditado. Eu tenho comigo, eu acredito que seja verdade. Porque quando Deus colocar as mãos dele sobre o mundo, diz no Evangelho, não sei de qual agora, me fugiu, que não ficará pedra sobre pedra, a justiça será feita. Pois esse mundo impuro, esse mundo que infelizmente hoje em dia nós estamos aí, um mundo que ninguém pode confiar mais em ninguém, vamos dizer assim, né? Você hoje em dia, você já sai de casa com medo, dependendo do lugar que você mora. Você, infelizmente, você compra uma coisa, aquilo você tem que chegar em casa já guardar com medo de ser assaltado. Os carros hoje têm que ter segurança por conta disso. Ué, mas espera aí. Eu gostaria de voltar aos anos 90, né, que é a minha idade. Eu sou de 90, eu gostaria de voltar. Aqueles tempos em que as casas viviam abertas, né? Vários amigos, as pessoas podiam sentar à noite para poder conversar na beirada de rua sem medo de um problema. Não existia droga, se existisse a gente nem conhecia. Meu Deus, o que será que está acontecendo com esse mundo? O que será que está acontecendo com as pessoas? Por que isso tudo? Que Deus tenha misericórdia de nós e dos nossos futuros filhos, da nossa futura família que nós vamos um dia construir. E nós possamos voltar a ser o que antigamente, educar nossos filhos à moda de antigamente. Pois como o Frei Gilson fala, né? Eu não nasci para esse mundo, meu lugar não é aqui. Não vivamos para esse mundo, mas vivamos para o céu, para a nossa salvação e a salvação dos nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ficou no meu coração um outro detalhe. É que, entenda, pode ser que você por fora, na tua ação, no teu dia a dia, pareça justo aos olhos das outras pessoas. Mas se você não cuidar do teu coração, de resolver também, né, tipo, de converter as impurezas do teu coração, infelizmente tem um risco grande de você também não entrar no céu nesse sentido. Falando isso por quê? Não adianta nada, às vezes a gente pode ser até pregador, pode ver Deus manifestar milagres através de nossas mãos. Mas Jesus, ele disse lá em Mateus, capítulo 7, no versículo 15, né? Até mais ou menos o versículo 23, diz assim: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinhos e figos de abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Versículo 22, presta bastante atenção. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? 23. E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Em algumas traduções, em vez de estar escrito nunca vos conheci, vem escrito não vos reconheci. O que quer dizer isso? Não sei se vocês já ouviram falar do profeta que era um falso profeta, mas era um profeta da palavra de Deus, que Deus agia através da profecia dele, mas ele tinha uma vida errada. O Jeroboão. Chegou ao ponto de Deus mandar o jumento dele, né? A mula dele falar com ele. Botou voz na boca da jumento, da mula, para falar com ele. Para ele mudar o coração dele. Então, o negócio é o seguinte, gente. Não adianta nada. Deus pode operar milagres através da gente, apesar da gente. Mas isso não quer dizer que a gente está justo por esses frutos. A todo momento a gente tem que cuidar da nossa própria alma também. A gente tem que rezar pela nossa própria conversão também. Pode ser que por fora a gente fala palavras bonitas, mas por dentro a gente está ao contrário. Porque aquele que pouco sabe, pouco vai ser cobrado, mas aquele que muito sabe, vai ser cobrado demais. Por exemplo, existe a possibilidade de pessoas ter visto Judas seguindo Jesus e ter achado bacana aquilo e procurado conhecer Jesus por causa de Judas. O Judas traidor. Só que Judas, depois, ele foi para junto de Deus no céu? Não. Porque ele cedeu a sua alma ao pecado, ao crime. E em vez de se arrepender e acolher a misericórdia de Deus, não. Ele não deu continuidade ao processo dele de conseguir a graça da misericórdia de Deus. Ele reconheceu o pecado, reconheceu. Mas ele não voltou-se para Deus. Ele não chegou perto de Jesus e pediu perdão, não. Ele foi para o caminho contrário. E fez o que fez. Então, irmãos, irmãs, prestem bastante atenção no teu coração. Pode ser que você tenha visto Deus operar milagres, né, pela tua intercessão, pela tua oração, e até mesmo pela tua pregação, ou pelo teu tocar nas pessoas. Mas lembra que se você ainda não está junto de Deus agora, é porque no teu coração ainda tem coisas ainda que precisam ser mudadas. Você ainda precisa continuar o teu processo de santificação. E uma coisa interessante que diversos santos nos ensinaram, e a própria palavra nos diz, é que o sofrimento, como a gente estava até refletindo esses dias, né? Em um dos dias, ele vai gerar frutos em nossas almas, que é o fruto da santificação. O sofrimento daqui da vida, na Terra, é muito melhor do que o sofrimento que uma alma pode sofrer no purgatório. Porque um dia aqui de sofrimento na Terra é como até anos de sofrimento no purgatório. O purgatório não é o lugar onde Deus quer mandar todo mundo. Só fica lá quem ainda não se purificou para entrar no céu. Mas, se você estiver mirando o purgatório para ir junto de Deus, infelizmente tem um grande risco de você cair, de errar o alvo e cair no inferno. Hoje eu vi uma pregação uma pregação da irmã Maria Joana, do Instituto Hesed, ela falando disso, que ela escutou, ouviu de uma grande sábia espiritual falando isso. Olha, não queiram ir para o purgatório, queiram o céu. Porque se você estiver mirando o purgatório, infelizmente você não vai lutar o suficiente para você conseguir se santificar. Você vai perder as oportunidades aqui na Terra. Sabe qual que é a parte boa daqui de sofrer aqui na Terra em vez de sofrer no purgatório? Que aqui você pode rezar por você. No purgatório você vai ficar dependente
da oração dos vivos para entrar no céu, para adiantar o teu tempo lá dentro, né? Aqui na Terra você ainda pode acolher sofrimentos por tua escolha. Por exemplo, o teu jejum, a tua penitência, o teu sacrifício que você faz hoje durante a quaresma é para a sua santificação. Você pode simplesmente se confessar, fazer o mínimo. Existe um risco de você ir para o céu, uma chance de você ir para o céu, mas também existe o risco de você não conseguir se converter e entrar no céu, se perder sua alma para sempre. Mas, se você fizer o mínimo, também tem a chance de você ir para o purgatório. Mas é melhor ainda você procurar ser santo aqui na Terra. Sabe por quê? Durante a tua luta pela santidade, almas vão ser salvas. Você não vai para o céu sozinho. Você vai ganhar coroas no céu. Todo santo, ele recebeu coroa no céu. Por cada virtude que ele conquistou aqui na Terra. Por exemplo, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome dele agora. O Santo Afonso de Ligório, ele cita um desses santos, agora que eu esqueci. Que aí, no finalzinho da vida, quando ele estava prestes a morrer, ele teve uma visão e tipo, ele deixou claro, porque ele falou isso em voz alta para pessoas que estavam perto dele e acompanhando a morte dele. Que apareceu Nossa Senhora dando coroas para ele. Uma coroa era a coroa da humildade, por causa de todo o sofrimento que ele passou para ser humilde na terra. E a segunda coroa era da castidade, portanto que ele lutou contra o pecado da carne para se manter puro. Cada uma dessas coroas fazem com que a pessoa receba um tesouro no céu especial, um tesouro no reino dos céus. Então entendam que no céu tem um tesouro, tem tesouros para a gente, mas o tesouro é para aqueles que são vitoriosos aqui na terra. Deus quer que todo mundo vença, por isso ele dá as graças para a gente santificar. E até mesmo permite as dificuldades para a gente também se santificar. As tentações estão aí para provar a nossa alma. Quando a gente cai no pecado, a gente reconhece onde que é a nossa fraqueza. Mas a gente tem que buscar correr atrás para reverter isso, para não cair de novo. Não percam tempo. Busquemos sermos fiéis, justos como Deus é justo, puros como Deus é puro. Não busquemos os crimes, nem amar o crime. Se você reconhece na tua vida que tem coisas que você vê, que você ainda ama coisas que são erradas, mesmo que seja por uma pequena parte do teu dia, arranca isso fora. É melhor você entrar no céu com um membro a menos do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. Perdão pela expressão, né? Falar com essa palavra dura, mas essa é a realidade. O inferno existe. A tristeza eterna existe. O fogo cai. A chuva de fogo cai sobre aqueles que são ímpios. Pode ser que a gente não veja isso agora. Pode ser que a gente veja só depois da nossa morte. Ao sofrimento eterno. Mas busquemos a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Alguém quer deixar mais alguma mensagem antes da gente rezar? Então eu convido a vocês a fecharem teus olhos. E com base nisso tudo que a gente tem refletido durante esse dia, nesse salmo, e com base em tudo aquilo que você já vem trazendo no teu coração, e as intenções que você traz no teu coração também, para esse dia, ou para esses dias de quaresma, coloque isso nas mãos de Jesus nesta hora. Fale com as tuas palavras com Ele, e eu vou intercedendo por você também daqui. Vou rezar por você. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador, nós nos colocamos em Sua presença, diante de Ti, Senhor, e reconhecemos que Tu és justo e sempre bom, eternamente bom, misericordioso, mas também justo. E com a Sua justiça, Você exalta os humildes, os que são justos, e pesa sua mão sobre os injustos. Senhor Jesus, seja vós o nosso único refúgio em meio a todas as tempestades e tribulações da vida, em todos os ataques e perseguições dos nossos inimigos,
terrenos e especialmente espirituais. Não deixa a gente cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Senhor Jesus, ajuda-nos a acolher quando a gente é colocado em prova, Senhor. Até mesmo nas tentações, para a gente reconhecer aonde que é a nossa fraqueza, para a gente colocar esse canto do nossa alma, do nosso coração, também em Tuas mãos, para que ele seja convertido e que seja tomado pelo Teu amor. Que a gente ame o Senhor de verdade, Senhor Jesus. Por mais que os maus nos perseguem, preparam para nos condenar, nos fazer mal, Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Nós acreditamos que o Senhor é onisciente, tudo sabe, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, o Senhor tudo pode. Por isso colocamos o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus. Porque sabemos que estando em Tuas mãos estaremos nas mãos do Pai eterno. Seremos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor Jesus. O Senhor sonda o coração de todo mundo. E, Senhor, se há irretidão em nossos corações, se há impureza em nossos corações, por misericórdia, Senhor, mostra para a gente onde a gente precisa de mudar e melhorar, Senhor. Para que a gente seja santo de verdade, como o Senhor é santo, para que a gente consiga ser aquilo que o Senhor quer, fazer a Tua santa vontade de verdade em nossas vidas, Senhor Jesus. Por favor, Senhor Jesus. E se nós fomos, em algum momento, ou estamos sendo, em algum momento, algum ponto, como esses falsos profetas, que mesmo assim o Senhor cura, manifesta seus milagres através da gente, nas nossas orações, mas em nosso coração ainda não está nas Tuas mãos, Senhor. Por misericórdia, revela isso para a gente. Ajuda a gente a ser santo e acertar o nosso caminho agora, Senhor Jesus. Nós aceitamos tudo que o Senhor quiser colocar em nossas mãos, Senhor. Porque sabemos que a Tua obra é obra de amor. A Tua obra é obra de misericórdia. A Tua obra é para o nosso bem, Senhor Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é justo e que o Senhor ama a justiça e os homens retos contemplarão a vossa face. Por favor, Senhor, ajudai-nos a contemplar a Tua face na eternidade e levar mais almas para Ti de verdade, com sinceridade. Ajudai-nos a salvar nossas almas que até o final das nossas vidas, até a eternidade, nós desejemos a Ti, Senhor, acima de tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Alguém quer deixar uma mensagem final aí? Fica à vontade. Eu sinto no meu coração que há aquelas pessoas que sentem a vontade de voltar para Deus, que tem essa vontade de voltar a buscar, de ir à casa de Deus, à casa do Pai, ir à igreja mesmo, mas não tem forças, não encontra forças. Eu sinto essa angústia, sabe? E, e eu sinto que essas pessoas, tem pessoas que têm vontade de voltar e não encontram forças. E o que eu digo é coragem. Coragem e volte. Busque. Procure um amigo que é próximo, uma pessoa próxima que é muito voltada para Deus, que busca, se aproxime de pessoas que buscam e volte. Só volte e queira amar a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Se seu coração arde por Deus, deixe ele arder. Deixe ele arder em amor por Deus.
E que possamos, e finalizo dizendo o seguinte, que possamos vigiar. Vigiar, vigiar, orar, porque não é fácil. Não é fácil. A gente sempre esteja pronto. Que estejamos prontos. Pois a gente não sabe o dia e a hora. É isso. É, igual Paula falou, né? Sobre a gente vigiar e orar. Porque a gente não sabe, nem os anjos sabem quando vai ser a hora. Mas essa hora vai chegar. Ninguém tá livre disso. Ninguém tá livre como diz minha mãe, ninguém vai virar semente. Ninguém tá aqui pra virar semente. Minha mãe sempre falava assim, brincava com a gente, cuidado, Deus tá vendo. Olha, tá vendo essa atitude? Deus tá vendo. Né? Você vai achar que você vai virar semente aqui, você não vai não. Então a mãe sempre falava assim quando a gente era mais novo. Né? Eu, meus irmãos assim, mãe sempre falava dessa forma com a gente. E a gente tem que vigiar e orar sempre, sempre. Quando Jesus estava nos seus últimos momentos, que estava com os apóstolos, que ele estava chorando até sangue lá, que ele voltou para perto dos apóstolos, os apóstolos estavam dormindo, ele falou, vigiai e orai. Né? Vigiai e orai, ele falou assim, vigiai e orai. Então, tipo assim, Jesus fala pra gente o tempo todo, vigiai e orai, vigiai e orai. Pois o leão tá rodeando a gente ali o tempo todo, o inimigo é como se fosse aquele leão. Ele fica rodeando o tempo todo ali, ó. Enquanto você der uma brecha para ele, ele te ataca. É igual eu tava vendo uma série que o cara é caçador. Esqueci até o nome da série. E ele falava assim que quando você vai entrar numa mata, você tem que sempre pegar uma máscara que tenha seu rosto e colocar atrás da sua cabeça. Para quando a onça ver que você tá passando ali, ela vai ver que você tá olhando para ela. Então ela ela vai ficar meio naquela de te atacar. Por quê? Porque você tá vendo, você tá olhando para ela. Mas se você tirar aquela máscara de trás ali, a onça vai ver que você tá dando mole. Você tá de costas para ela. O que a onça vai fazer? A onça vai te atacar na hora. Porque você abriu brecha pra onça te atacar. Então, tipo assim, é assim que é o inimigo, né? Ele tá esperando uma brecha sua, né? Você tem que estar sempre olhando para Deus. Qualquer aberturinha que você deu ali, a mínima que for, ele vai partir para dentro. E ali vai estragar sua vida inteira. Vai bagunçar ela de uma forma que você não vai. Quando você perceber, sua vida está de cabeça igual um carro, tá de cabeça para baixo, com os pneus para cima. E para você virar aquele pneuzinho, pra você tombar aquele carro de novo pro lugar, vai precisar de muita gente para virar aquele carro pro lugar. Para colocar ele de novo no lugar dele. E para te jogar de novo para cima, que é olhar para Deus, vai precisar de muita oração. Muita gente. Para te tombar de novo e falar assim, vão andar em linha reta. Só isso. E não deixe para depois. E se você já caiu, já nessa situação que você recaiu de novo, e tá numa situação, tipo assim, muito mais difícil do que você estava antes, não desista. Para Deus nada é impossível. A misericórdia de Deus é eterna. E Ele vai te dar forças para voltar. E saiba que até no teu tempo de afastamento e volta de novo para Ele, Deus vai te dar proveito. Sabe por quê? Você vai ter o teu testemunho de vida novo para dar e dizer, para tocar o coração daqueles que também estão em situações igual à sua atual ou pior do que a sua. Entenda que no teu tempo do teu afastamento também, Deus pode transformar a vida. Por exemplo, Santo Agostinho, ele escreveu no seu livro Confissões. Confissões foi escrito basicamente como uma forma de oração. E ele dizia, tarde te amei, o amor escondido. Porque ele reconhecia que ele já estava muito velho.
depois que ele tinha abandonado Deus, porque ele estudou em escola cristã, quando era criancinha. Depois abandonou. Foi seguir outros caminhos, né? Outros estudos, né? E aí afastou-se de Deus. A mãe dele, Santa Mônica, rezou por mais de 30 anos, 33 anos ou mais, pela conversão dele. E aí ele voltou. Só que é uma coisa interessante. Se ele tivesse no caminho certinho antes, talvez ele nunca teria tocado corações com a obra escrito, com essa obra do livro Confissões. Pessoas que teriam a mesma idade que ele, talvez achariam assim: eu só vou conseguir chegar a Deus se eu tiver desde o início da minha vida, se eu não desviar caminho nenhum. Se eu permanecer, aí eu vou continuar, vou ir ser santo. Não tem como ser santo se eu sair depois do caminho dele em vida. Mas tem. E é aí que entra o testemunho dos santos. Então, lembrando, o nosso principal objetivo tem que ser o céu. Nosso principal foco tem que ser Deus. E para alcançar a Deus, para amar a Deus acima de tudo, a gente tem que buscar a santidade. E ficou uma canção no meu coração, e eu convido você a fechar os teus olhos de novo e rezar com essa canção. Essa é o chamado de Deus para você, independente do estado em que você estiver. O que importa está agora e seguir. Como diz Ellison aqui, todo santo tem um passado, né, Ellison? Pode falar aí, Ellison. Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Não existe, tipo assim, tempo específico, né? Hoje a gente pode estar de um jeito, né? A gente pode estar na lama e amanhã podemos ter santo, né? Isso vai depender de nós aceitarmos o pedido de Deus, o grito de Deus, né? Em nosso interior a gente conseguir enxergar e ouvir o chamado de Deus para nós. Os santos donados, queremos ser, queira ser santo como Deus é santo. Os santos ou nada mais, queremos ser. Os santos ou nada mais, os santos ou nada mais, queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada mais, santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem e mentindo dizerem o mal contra mim, ou santos ou nada mais, queremos ser. Vai querendo isso, santos ou nada mais, queremos ser. Vai pedindo isso para Deus, eu quero ser santo, Senhor. Santos ou nada mais, queremos ser. Senhor Jesus, ajuda-nos a ser santos. Santos ou nada mais,
queremos ser. E que essa nossa busca pela santidade, ó doce Mestre e Rei Senhor, também possa alcançar os nossos familiares, nossos amigos, aqueles pelos quais a gente reza todos os dias. Senhor Jesus, que ao menos eles consigam entrar no purgatório e de lá consigam só subir para o céu. Rezo pela conversão de cada um dos nossos membros, nossas famílias, nossas casas, Senhor Jesus. Por cada um de nós, por cada um daqueles que disseram mal contra nós, por cada um daqueles que deram contra-testemunho de fé, Senhor. Por cada um que é considerado hoje falso pregador, falso profeta, Senhor. Que cada um deles, cada um de nós consiga alcançar a tua misericórdia e ser santo, Senhor. Enquanto ainda dá tempo. Faça em nós a tua vontade, Senhor. Por tudo isso, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito todos vocês. Lembrando que amanhã a gente também vai ter live. O horário a gente vai divulgar nas nossas redes sociais em breve. Tudo vai depender da situação, da circunstância, porque eu vou fazer uma viagem amanhã. Aí vai depender da equipe também, como é que vai ser conduzido o esquema. Mas Deus abençoe que vai dar certo. Amanhã a gente vai ter live, com certeza. Horário ainda vai ser dito ainda. Mas aí vocês ficam atentos às nossas redes sociais, curtam, compartilhem, escutem nosso novo episódio que saiu ontem do podcast, né? E é isso, gente. Que Deus abençoe muito todos vocês, cada um de vocês. Alguém aqui do grupo ficou ainda para dizer alguma última coisa? Ou a gente pode fechar? Só confirmar a canção. Na hora que você começar a cantar, ela já tava aqui no meu coração. Ai, confirmou! Só isso. Para mim, ficou muito aquela parte que o Lucas cantou, ser de santo, né? A gente tem que buscar sempre a santidade. Assim como várias pessoas buscaram a santidade, passaram por todos os seus problemas. Vou citar aqui bem rápido alguns. A gente pega São Francisco, Santa Teresinha, Santa Rita, cada um com seus problemas. São Bento, né? A gente pega agora há pouco tempo, né? A gente vai pegar um jovem. Quem diria, depois de tantos homens adultos, né, que se tornaram santos, vem um jovem que morreu, se não me engano, com 16 anos, que é o Carla Cutis, né, que agora vai ser beatificado agora em abril, se não me engano, dia 21, se não me engano, né? Vai ser beatificado como santo. Um jovem que ele veio para a Terra, né, a gente já pode falar que foi um anjo que desceu para a Terra. Ele já veio com esse objetivo. Ele já veio para ser diferente, para mostrar para a gente que a gente já tem que ser diferente desde quando a gente já saiu do ventre da nossa mãe. E foi isso que ele fez. Ele já buscou, desde novo, ser santo. E ele amava tanto a Eucaristia que ele queria provar para todo mundo que a Eucaristia era algo vivo, né? É igual o caso da menininha que eu vi aqui ontem, que a menininha estava tão apaixonada pela Eucaristia, mas ela não podia receber a Eucaristia, porque naquela época dela só podia receber com 15 anos. Mas ela estava com tanta vontade, que ela estava na missa, e a missa, na hora que o padre foi pegar a hóstia flutuou até próximo à boca dela. Ela estava com 9 anos. Se eu não me engano, 9 ou 11 anos. A hóstia flutuou e parou perto da menina, na frente dela. Quando ela pegou a hóstia, que ela pôs na boca, ela morreu. Porque o coração dela não resistiu por tanta glória que tinha aquela hóstia. E ela se tornou a padroeira como é que fala? De quem fez primeira comunhão. Porque ela desejava aquilo ali. Desde novinha. Então a gente tem que ser como ela.
A gente tem que morrer para Cristo. Viver para Cristo, viver para já a música viver para mim é Cristo, né? Morrer para mim é santo. Então a gente tem que sempre buscar isso aí, buscar a Deus, buscar sempre a santidade, buscar a luz. Porque igual uma frase que o padre falou uma vez, que eu escutei, São Padre, um pregador falou assim: por que o mosquito não bate na luz apagada? Porque o brilho da lâmpada incomoda. Você pode ter certeza, quando você começar a brilhar, você vai ser incomodado. O seu brilho incomoda. Então, vamos pedir a Deus que sempre a gente esteja protegido por Ele, para que a gente possa brilhar e brilhar para Cristo, para que todo mundo veja a gente, falar, aquilo ali é diferenciado. Assim como Pedro, por onde ele passava, evangelizava 5.000 pessoas, só a sombra dele, a gente também tem que fazer a mesma coisa. A gente dá testemunho da palavra de Deus para todo mundo, para que todo mundo que vê e crê na palavra de Deus, que a gente está falando para Deus, sobre Deus. Mais alguém? Ellison? Não? Tranquilo. Então, gente, que desça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre cada um de nossas famílias, né? A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, aqueles pelos quais a gente reza, e também sobre cada um dos membros do podcast Jovem Cristão, cada um dos nossos ouvintes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Então é isso, gente. Fiquem atentos às nossas redes sociais. A gente se vê amanhã. Muito obrigado a vocês. E não se esqueçam, né? Se inscrevam aí. Deus abençoe. Tchau. Certinho, gente. Alguém quer partilhar alguma coisa? Eu acho que eu falei de